Olá, eu sou o professor Mota e nesta aula nós vamos fazer um outro exemplo de aplicações lineares e matrizes, um exemplo parecido com o exemplo de uma aula anterior próxima. A diferença é que no exemplo anterior eu tinha uma base B e uma base C canônica. Agora a base C não é mais uma base canônica. Vamos ler esse problema para a gente entender melhor. Seja ter uma transformação do R3 no R2, representada, é uma aplicação linear representada pela matriz A de linhas 1, 2, 0, 0, 2, 2. Essa aqui é uma matriz do tipo 2 por 3, e uma matriz do tipo 2 por 3 representa uma aplicação ou transformação linear do R3 no R2. Você troca a ordem, né? Tá? Que transforma uma base B do R3 numa base C do R2. A base B é formada pelos vetores -1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 2. A base C tem os vetores 1, 1 e 1, -1. O que o problema quer é que você encontre a matriz que representa a transformação, que leva do R3 no R2, direto pelas bases canônicas, sem passar por A e nem pelas bases B e C. Então, vamos escrever aqui os dados do problema. Eu tenho aqui a base B, né? Eu tenho aqui a base C. O que me transforma a base B na base C é aquela matriz A. Mas o que o problema quer é que eu vá do R3, da base canônica do R3, a uma base canônica do R2. Logicamente que, se eu tenho um vetor na base canônica no R3, eu posso transformá-lo na base B. Da mesma forma, se eu estou com ele na base C, eu posso levar ele para a base canônica do R2. E o problema quer que eu vá direto da base canônica do R3 na base canônica do R2. Como é que eu faço cada passo dessa transformação? Primeira coisa é, eu tenho que fazer uma mudança de base da base canônica do R3 na base B. Nós já vimos nas aulas anteriores que isso aqui é dado por B elevado a -1 vezes I, a matriz de identidade de ordem 3, o neutro da multiplicação, logo esse produto é igual à inversa de B. Pessoal, o que eu estou falando de inversa de B? B é uma base formada por 3 vetores. O que quer dizer B elevado a -1? É que, na realidade, essa base eu posso colocá-la em forma matricial, onde B vai ser formado do seguinte modo. Cada coluna vai ser um vetor daquela base. Então, aqui eu vou ter o -1, o 0 e o 1. Primeiro vetor, segundo vetor 1, 1, 1. E o terceiro vetor 0, 0, 2. E aí, com aquela base, eu formo uma matriz, que eu chamo matriz B. B elevado a -1 é a inversa, então, dessa matriz. Tá? Então, para eu transformar isso aqui, eu vou ter que fazer o B elevado a -1. E agora, para eu ir de C até a base canônica do R2, matriz de transformação de C na base canônica do R2 vai ser igual ao inverso dessa base canônica, o inverso da identidade, vezes C. Só que a identidade é o elemento neutro da multiplicação, então simplesmente eu multiplico por C. E quem é C? Novamente eu digo, é a matriz formada pelos vetores da base C, de modo que cada vetor é escrito como coluna. Então, o primeiro vetor é o 1, 1, o segundo vetor é o 1, -1. Ok. Tá, o que eu quero transformar, eu quero saber encontrar essa matriz M, que vai direto da base canônica do R3 no R2. Bom, então eu posso dizer também que M é escrito da seguinte forma. O que eu tenho que fazer? Primeiro vetor, eu aplico o B elevado a -1. E a gente sabe que escreve na ordem da direita para a esquerda. Então, B elevado a -1, eu aplico B elevado a -1. Depois eu vou aplicar a matriz A e, por último, eu vou aplicar a matriz formada pelos elementos de C. Eu já tenho o B aqui, certo? O B a -1, eu até em um vídeo anterior mostrei como é que se encontra. Então, peço que você olhe para que nós não percamos muito tempo. Já vou colocar
o b elevado a menos 1 aqui, tá? Fica 2, 0, menos 1, menos 1, 1 e 0. E o menos 1, 0, 1. Eu fiz nesse vídeo a inversa de uma matriz 3x3 através do processo de determinante. Tem vários processos para você fazer a inversa, mas eu coloquei um que eu acho que torna mais fácil a situação. Então, logo M será formado pelo produto das seguintes matrizes. O C, a matriz C, está aqui, ela é uma matriz desse tipo, 1, menos 1. Depois você tem a matriz A, que é do tipo 2 por 3. E por último, o B elevado a menos 1, que é uma matriz 3 por 3. 0, 1, 0, menos 1, 0, 1. Ok. Se eu fizer o produto dessas duas matrizes, lembrando que o produto de matrizes ele é associativo, então eu posso começar pelas duas à esquerda ou duas à direita. Aqui vai ficar então a seguinte matriz, colocar aqui o produto da primeira, ó. 1 vezes 1 mais 1 vezes 0 dá 1. Segundo elemento, 1 vezes 2 mais 2 dá 4. E 1 vezes 0 mais 1 vezes 2 dá 2. Formei a primeira linha. Segunda linha, 1 vezes 1 menos 1 vezes 0 dá 1. Estou fazendo mais direto porque entendo que você sabe fazer produto de matrizes. 1 vezes 2 dá 2. E aqui 1 menos 1 vezes 2 dá menos 2. 2 menos 2 dá 0. 1 vezes 0 dá 0. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. E aí agora eu tenho que multiplicar isso daqui pela matriz B elevado a menos 1, formado pelas linhas 2, menos 1, menos 1, 0, 1, 0 e menos 1, 0, 1. Então, a matriz M vai ser a matriz de entradas. Vamos fazer esse produto aqui, ó, vai ficar 2, que dá 0, menos 2, dá 0. Primeira linha, segunda coluna, vai ficar menos 1 mais 4, dá 3. Terceira linha, terceiro elemento da primeira linha vai ficar menos 1 mais 2 dá 1. Segunda linha, primeira coluna, vai ficar 2 mais 2 aqui dá 4. Segunda linha, segunda coluna, menos 1 mais 0 dá menos 1. E segunda linha, terceira coluna, vai ficar menos 1 menos 2 dá menos 3. Pronto, então a matriz que leva direto da base canônica do R3 no R2 é formado por esta matriz aqui. Interessante que fazermos um exemplo para deixar isso aqui bem claro. Por exemplo, eu quero então aplicar o vetor, como ele começa no R3, o vetor 1, 2, 3. Se eu tomar o vetor 1, 2, 3, eu vou primeiro aplicá-lo à inversa de B. Depois eu vou ter que fazer todo esse processo, né? Levar ele para a base B, depois levar ele para a base C, já transformando por A, e levar então, através de C, na base canônica do R2. Bom, então o que acontece aqui? Vamos fazer passo a passo rapidamente. Eu vou pegar o vetor 2, menos 1, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, e vou aplicar o vetor 1, 2, 3 a esse B elevado a menos 1, né? Esse B elevado a menos 1. O que eu estou fazendo? Estou fazendo esse primeiro passo aqui, ou seja, eu estou tirando da base canônica e levá-lo para a base B. Vai ficar assim, ó. 2 menos 2 dá 0, menos 3 sobra, né? 2 menos 2 dá 0, fica 3. Aqui dá 0, aqui vai ficar 2. E aqui vai ficar menos 1 mais 3 dá 2. Segundo passo vai ser aplicar a matriz A. Então eu vou fazer como segundo passo aqui, ó, segundo passo é pegar a matriz A de entradas 1, 2, 0, 0, 2, 2 e multiplicar o resultado lá já com o vetor na base B. Então vai ser igual a menos 3 mais 4 dá 1.
que vai ser 0, 2, 2 vezes 2, 4, mais 4, 8. Então, esse aqui é o vetor 1, 8, e o terceiro e último passo será pegar e levar ele para o I2, né? Lá em cima lá. O que que eu vou fazer isso, então? Eu vou pegar o 1, 1, 1, menos 1 e 1, 8. A entrada 1, 8, vetor 1, 8, vai ser aplicado, vai ser levado na base canônica do R2. Vou ter como resultado o vetor 1 mais 8, 9, 1 menos 8, menos 7. Vetor 9 menos 7, se eu não tiver errado nenhuma conta. Então, fazendo isso de forma direta, se eu aplicar aquele vetor inicial 1, 2, 3, aqui, ó, vetor 1, 2, 3, do R2 no R2, então eu vou aplicar esse M aqui, né? Eu vou aplicar ele esse M de entrada 0, 4 colunas, né? 3 menos 1 e 1 menos 3. E vai ficar como aqui, ó. 1, 2, 3. O meu... Opa! Aqui, isso. O meu resultado será, então, 0, 3 vezes 2 dá 6, 6 mais 3 dá 9. 4 vezes 1 dá 4, 4 menos 2 dá 2, 2 menos 9, menos 7. Pronto. De forma direta, veja aqui, ó, o mesmo resultado, né? Ó. De forma direta, então, aplicando do R3 no R2, eu tenho que o vetor 1, 2, 3 é levado no vetor 9 menos 7, sem precisar passar por todos esses passos aqui, ó, passo 1, passo 2, passo 3, levando ele primeiro para a base B, depois transformando, levando para a base C e levando depois para a base canônica do R2. Ok, pessoal? Então, a aula de hoje foi mais uma aplicação de matrizes como uma transformação linear, a coisa está ficando bem interessante. E na próxima aula eu já vou dar só uma ideia do que será feito no próximo capítulo, quando nós vamos estar trabalhando com autovetores, autovalores, matrizes, operadores lineares e trabalhando com o teorema espectral. Ok? Um abraço, então, até a próxima aula.